Para fazer, então, esse cabelinho que eu vou ensinar pra vocês, eu tô utilizando esse cabelo, ele vem já assim, né, nessa faixinha, e aqui tem em torno de 1 metro de cabelo. Então, o que que eu fiz? Eu desagrupei, tirei esse cabelo, fazendo assim em tiras. Muitas vezes esse cabelo aqui, ele vem em uma tela também, né? Se você não conseguir já comprar ele assim, desagrupado, tem apliques que tem a tela junto, daí é só você fazer a desmembração. Eu tenho um vídeo aqui no meu IGTV onde eu mostro como eu faço a desmembração desse cabelo da tela. Então, esse aqui já facilitou, ele veio nessa forma aqui, em tiras, e vai possibilitar a gente fazer a aplicação na cabecinha da boneca. Então, eu vou precisar, para fazer a aplicação, a minha boneca. De preferência, envolva a sua boneca num plástico, numa sacola, para que não corra o risco de estar sujando esse corpinho, onde você vai querer manipular somente essa cabecinha aqui e não sujar o corpinho. Quando é cabelo escuro, eu sempre sugiro você fazer uma base nessa cabecinha, para que não fique aquelas manchas aparentes, principalmente se você vai fazer um penteado, se você vai prender esse cabelinho dessa boneca, acaba ficando aquelas partes esbranquiçadas entre uma faixa e outra. Então, o que que eu sugiro? Quando for cor escura, eu gosto de pegar, fazer aqui uma marcaçãozinha e pintar, eu pinto com tinta PVA mesmo. Pode ser tinta de tecido, qualquer tinta que você tiver aí em mãos, né? Se você tiver de tecido, ótimo, senão eu gosto muito dessa tinta PVA, que ela é bem líquida e adere super bem ao tecido. Então, eu faço uma base com essa tinta agora aqui, e depois somente que eu começo a aplicar esse cabelinho nessa cabecinha. Assim, garante que fique um fundo perfeito e um cabelinho bem perfeito. Mas eu vou mostrar todo esse passo a passo pra vocês. Aqui está, então, a minha bonequinha. Aqui é o rostinho dessa boneca. Então, a gente tem que sempre ter um limite entre aqui. Pensar que ela vai ter os olhinhos, um espaço de testa, para daí, então, começarmos a fazer a colocação desse cabelinho. Geralmente, eu pego aqui, eu gosto de medir em torno aí de, quer ver? Aqui, ó, do queixinho, como se fosse do queixinho. Essa aqui é uma boneca que ela tem em torno de 28 centímetros, 27 centímetros. Ó, então, do queixinho, digamos, pra cima, eu gosto que ela fique em torno aí de 8 centímetros, tá? Porque aí eu sei que é mais ou menos aqui a base desse meu rostinho. Então, eu marco aqui com a minha canetinha fantasma, não vão utilizar lápis nem nada, porque fica de um trabalho bem grosseiro, fica feio. Procurem utilizar algo que apague isso depois, tá? Então, eu vou fazer essa marcaçãozinha aqui, que eu sei que é daqui pra cá que eu tenho que colocar o meu cabelinho. Pra cá não, porque daí aqui é o rostinho da minha bonequinha. E aqui do lado, você imagine, ó, aqui geralmente tem essas costurinhas do próprio tapa-cabeça, que seriam a parte aqui das orelhinhas. Então, você vai imaginar que aqui, ó, você divide aqui ao meio, que seriam as orelhinhas. Então, você vai fazer isso aqui, ó, você vai marcar como se aqui fosse a orelhinha, então, você vai passar por aqui esse cabelo. E aqui embaixo, você não precisa vir muito aqui, porque aqui, né, a não ser que você vai fazer um rabo de cavalo, prender esse cabelo, aí você tem que aplicar até aqui embaixo. Senão, não é necessário, você pode começar a aplicar o meio, aqui, ó, bem no meio dessa cabecinha, esse cabelo. Nós vamos depois costurar ele em forma espiral, tá? Ó, e a mesma coisa desse outro lado aqui. Você vem, ó. Então, fica essa marcaçãozinha aqui. E aqui a gente vai depois trabalhar em espiral. Por que que eu tô fazendo essa marcação? Porque agora eu vou pintar, vou passar tinta em toda essa parte aqui, tá? Ó, aqui eu posso fazer um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Aqui como se fosse a orelhinha, né, ó. E aí, essa parte aqui agora, todinha, eu vou passar essa tinta PVA, tá? Ó, dou uma mexidinha. Vou abrir ela aqui. Aí. Não precisa você passar muito grosso. Se você quiser, você pode diluir mais ela na água. Ó, proteger aqui com um saco plástico pra garantir não sujar esse corpinho, tá? Ó. E aqui, então, a gente vai começar a passar a tinta.
Você pode simplesmente pegar, ó, e salpicar, assim, o seu pincel. Você não precisa passar também tão uniforme, se você quiser. É só para fazer uma base nessa cabecinha, para que não fique aparecendo aquelas faixas brancas entre uma faixinha e outra de aplicação, tá? Branca não, né? A cor aqui da cabecinha, do tecido. Então, a gente vai dar uma mascarada nesse fundo aqui, pra ficar daí um cabelinho bem perfeitinho. Porque daí, se a gente quiser prender esse cabelo, não vai tá aparecendo esse fundo da cabeça, tá? Mas é questão de gosto, aí fica a critério de cada uma. Ó. Você vai só espalhando essa tinta assim, é como se estivesse sujando mesmo esse tecido. É assim mesmo, tá? Mas depois isso aqui não vai aparecer, porque o cabelinho vai cobrir tudo. Não precisa ficar com medo. Ó. Segue a marcação que você fez como base. Só pra você não passar dessa marcação. Ó. Não tem segredo. Se é um cabelo loiro, você procura escolher a tinta de acordo com a cor do cabelinho, tá? Então, se você tá fazendo um cabelinho loiro, é bom fazer esse fundo também, porque daí fica bem perfeito a cabecinha. Você procura, se não tiver a cor bem da cor do cabelinho, a tinta, você faz alguma misturinha até se aproximar o máximo possível da cor do cabelinho. Tá? Vou fazer isso aqui em toda essa extensão. Ó, então ficou assim, todo pintadinho esse topo dessa cabecinha, tá? Certifique de que tá bem sequinho pra você começar a manipular esse cabelinho, senão, né, pode correr o risco de manchar aqui o rostinho da sua boneca. Se você não quiser esperar, você pode pegar o secador de cabelo e ativar a secagem aqui dessa tinta. Feito isso, esse cabelinho aqui que eu vou estar colocando, ele é um cabelo encaracolado, então ele me dá um volume maior. Este processo, você vai repetir a mesma coisa em cabelos lisos. Porém, quando ele é um cabelo encaracolado, você não precisa pôr tanto quanto se fosse um cabelo liso. Você pode utilizar menos por causa do volume que ele tem, ó. Ele já me dá o volume necessário para essa cabecinha, preencher essa cabecinha aqui. Inicio sempre pela parte de trás, me certifico de que tá de costas, né? Coloco assim, viradinho pra baixo. E vou iniciar a aplicação desse cabelinho aqui pela nuca, tá? Então, como que eu faço? Eu posiciono ao término aqui da onde eu pintei. Eu prendo com alfinetes. E nós vamos daí estar costurando. Tem duas maneiras. Você pode estar colando com cola quente. Porém, eu não gosto de utilizar cola, eu acho que fica grosseiro. Ou você pode costurar, que é o que eu vou estar fazendo, tá? Mas aí fica a critério de cada uma. Se você gosta de utilizar cola quente, você vai fazer com a cola quente, ó. Posiciono os alfinetes. E agora, o que que a gente vai fazer? Trabalhar sempre assim, ó, em caracol. Em todo o topo dessa cabecinha aqui. Eu gosto de pegar a linha da cor, né, ó. O retroço de linha é a cor mais próxima ao cabelo. E eu gosto de utilizar essa linha, agulha aqui de fazer boneca mesmo. Uma agulha grande, tá? Então, você vem aqui, ó, você vai dar um ponto na cabeça. Certifique que você tá introduzindo agulha não só no cotton ou na malha, o que você, né, fez a base aí da sua boneca. Mas que você consiga pegar lá dentro na própria fibra, pra ficar bem fixo esse cabelinho.
E aí, você vai dar pontos aqui, ó, em toda a extensão desse cabelinho. Pode ser pontos menorzinhos, pontos maiores, fica a seu critério, ó. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Pode fazer ponto atrás, mas certifique que você tá pegando tanto lá embaixo, lá dentro, a fibra, quanto também a própria malha, ó. E aí, você vai fazendo pontinhos. Aqui eu vou fazer como se fossem pontos atrás, não vou fazer ponto muito justo. Pegue uma linha não muito comprida, para não ficar enroscando em tudo, né? Como a gente diz, uma linha de preguiçoso. Pegue uma linha menor e vai repondo conforme a necessidade. E aí, a gente vai dando, então, pontinhos em toda a extensão dessa faixinha de cabelo aqui, não tem segredo. Vai devagarinho. Pode ir tirando os alfinetinhos que você já prendeu. Ainda tá prendendo. Ó, vai tirando os alfinetes e vai pregando. Não tem segredo, tá? Mas deixe bem firme sempre esse pontinho, pra que fique um cabelinho bem preso nessa cabecinha. Tá, ó. Não tem nenhum segredo. Ó, daí você já vai posicionando, margeando aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, aqui terminou, então, a tinta, eu ponho um pouquinho abaixo da onde terminou essa tinta, tá? Reposiciono, ó, com os alfinetes. E assim, a gente vai fazer toda a extensão desse topo dessa cabecinha aqui. É assim que eu aplico os meus cabelinhos. Eu vou costurar essa parte até chegar aqui e já mostro como que faz a segunda carreirinha aqui desse cabelinho. Ó, cheguei então aqui, encontrei onde nós tínhamos dado início. Agora, eu vou elevar essa faixinha aqui pra cima em torno aí de 1/2 centímetro, tá? Você vai calcular em torno, ó, de 1/2 centímetro acima e começa reposicionando novamente os alfinetinhos, ó. Tá? Você coloca assim, ó, 1/2 centímetro acima e começa reposicionando os alfinetes. Não tem segredo. E vamos continuar fazendo isso sempre em forma espiral, até a gente chegar nesse miolinho aqui. E aí, vou continuar costurando, ó. Igual a gente já tinha feito. Ó, continua. Não tem segredo. Vamos lá. E a mesma coisa quando for cabelinho liso também, tá? Cabelinho liso é a mesma coisa. O cabelinho liso eu gosto ainda de deixar bem juntinho uma faixinha da outra. Que aí fica uma cabecinha bem completinha. Quer ver? Já vou finalizar aqui essa linha e vou mostrar pra vocês a diferença que fica quando a gente faz um fundo nessa cabeça. Por isso que é importante fazer esse fundo pra não ficar feio. Não ficar assim aparecendo o fundo da cabecinha. Quer ver, ó? Ó, entre uma faixinha e outra, se não tivesse a gente tivesse feito esse fundo, ó, deixa eu tirar aqui entre uma faixinha e outra. Ó, aqui ainda vai tá, porque eu desci um pouquinho, né? Mas ele ficaria assim, ó, todo como se fosse aqui, ó, tá vendo? Que aqui, ó, por entre os cabelinhos você pode ver como se fosse o tom da pele. E aqui não vai ficar, ó, vai ficar bem disfarçado, porque é onde a gente passou esse fundo, ó, tá vendo? Ele vai ficar bem disfarçadinho, ó. O fundinho marrom, ó, até a cobertura aqui da cabecinha vai ficar melhor, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer esse fundo com uma tinta, para que entre uma carreirinha aqui, uma faixinha e outra, não fique esse espaço branco ali, né? Esse espaço da cor do cotton. Ó, chegou aqui, né? Ó, por exemplo, aqui acabou esse cabelinho. Ah, e agora como que eu faço? Não tem problema, você vai pegar outra faixa do seu cabelinho
E aí, você vai... Ó, geralmente, às vezes, fica assim, ó, uma sobrinha de cabelo. Essa sobrinha aqui, que fica desses cabelinhos, você coloca ela voltada para a cabeça. Então, aqui você sobrepõe, ó, um final de faixinha com o início da outra faixinha, ó. Sobrepõe um ao outro, prende com o alfinete. E aí, continua dando os pontinhos. E aqui, ó, você deixa o meio centímetro entre uma faixinha e outra. Ó, você sobrepõe essa emendinha ali, que daí fica uma emenda bem perfeita, não vai nem dar pra perceber. E aí, continua colocando o cabelinho, tá? A gente vai continuar costurando. Então, vou fazer de novo até chegar aqui onde nós iniciamos e mostro de novo pra vocês como que fica. Cheguei novamente aqui onde nós havíamos feito, ó, aquela sobreposição de faixinhas. Ó, elevo ali pra cima, como a gente já tinha feito também, e começo a reposicionar essa faixinha com os alfinetes. Novamente, você vai sobrepondo aqui com em torno de um meio centímetro entre uma faixinha e outra de distância. Olhando essa cabecinha assim, parece que fica feio, né, esse fundo, mas depois vai ficar bem perfeitinho, não vai nem aparecer. Ó. Aqui, você vai se aproximar o máximo possível, aqui dentro você não vai pôr, porque aqui a gente vai fazer outro procedimento. Então, você vai aproximando as faixinhas até o máximo que você puder dessa bordinha aqui, tá? Ó, a gente vai fazer todo esse círculo aqui. Aqui, ó, notem que aqui ficou menor e aqui ficou maior. Então, aqui provavelmente ainda dá mais 2 carreirinhas, ó. Então, a princípio, vamos trabalhar em espiral até completar aqui a bordinha. Quando aqui completar a bordinha, você vai trabalhar só essa parte de baixo aqui em espiral. Vai ir e vai voltar, como se fosse um U daí, tá? E já vou mostrar pra vocês. Outra dica que eu dou pra vocês é como você facilitar o trabalho de vocês. Ó, aqui eu estou sentada, então, o que que eu faço? Eu posiciono a boneca entre as minhas pernas, ó, porque ela me dá todo esse campo aqui, ó, de visão. E também vai facilitar o meu trabalho, olha aqui, ó, quer ver? Ali eu estava fazendo em cima da bancada, que é para mostrar para vocês como que eu faço. Mas a melhor posição para você tecer um cabelo na boneca, ó, é você posicionar ela no meio, entre as pernas, entre as suas pernas. E, ó, a visão que você tem dessa cabeça aqui é ampla, né? E, ó, facilita muito o seu trabalho. Tá? Então, é bem rapidinho pra você fazer a colocação desse cabelinho. Às vezes, você faz aí bonecas em série, né, em grande quantidade, ó, você tem que ter um tempo otimizado, né, agilizar. Então, eu gosto de dar essas dicas, porque às vezes você acaba ficando ali em cima da mesa ou da bancada, sofrendo pra tá colocando, e assim, ó, você vai fazer bem rapidinho, ó. Posicionei aqui no meio da perna. Vou girando essa cabecinha, ó, e vou costurandinho, ó. Assim, facilita a mão de obra. Ó, aqui já estou chegando ao final, aqui tá acabando a minha faixinha. Logo, eu vou estar sobrepondo uma nova faixinha e trabalhar em espiral, livrando somente esse topo dessa cabecinha aqui. Ó, aqui só para vocês entenderem na prática, aqui já chegou ali perto dessa bordinha e aqui ainda não. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou trabalhar até ali, chegou ali. Se você quiser, eu faço assim, eu corto aqui, daí inicio daqui, vou até ali, corto até chegar aqui. Porque se eu simplesmente dobrar isso aqui, ó, a trama desse cabelo, a própria ondulação não vai ser igual, tá? Ó, se eu simplesmente dobrar essa faixinha e voltar, essa trama não vai ficar igual. Então, eu gosto de fazer bem minuciosamente. Então, eu vou até ali, ó, vou marcar, vou cortar essa faixinha e daí vou iniciar aqui de novo. Venho daqui pra cá, chegando ali, corto até preencher toda essa bordinha aqui. Daí, aqui no meio, a gente vai fazer a aplicaçãozinha do miolo desse cabelinho. Ó, aqui, então, fechou toda a circunferência, ficou só esse buraquinho aqui, ó, que é onde a gente agora vai fazer um rolinho e aplicar aqui nesse meio. A importância, ó, de fazer um fundo para essa cabeça, ó, eu posso abrir esse cabelinho, olha aqui, ó,
não aparece quase nada o fundo dessa cabecinha, ó. Fica bem perfeitinho, tá vendo? Olha a diferença que dá. E se eu não tivesse feito esse fundo, ó, faz de conta que aqui, ó, é o fundo da cabecinha, olha como que ia tá aparecendo, né? E assim, ó, não aparece nada do fundo da cabecinha. Então, agora, pra esse miolinho aqui, a gente vai pegar uma faixinha de cabelo. E a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. Você vai... Ó, então, eu vou girando essa faixinha de cabelo. Ajeita bem aí pra ficar bem certinho. E aí, com a agulha, ó, a gente vem dando pontinhos, tá? Não tem segredo, ó. Você vem prendendo bem esse miolinho aqui. Bem importante deixar bem presinho esse início. E aí, a gente vai fazendo um caracol. Tá, ó. Então, você vai girando. A cada 2 giradinhas que você der aí, ó, você já vai com a linha e vai prendendo. Às vezes, pode ser que tenha aí uma resistênciazinha, mas não desanima, é assim mesmo, tá? Ó. Você vai prendendo esse caracolzinho. Prenda bem para não correr o risco depois dele soltar. Dele abrir. Ó. Vai dando pontinhos assim, não tem segredo. Então, a cada 2 giradinhas que você der assim, ó, tá? Você vem aqui com a linha e dá os pontinhos. E aí, você tem que estar atenta sempre com esse miolinho aqui, ó. Por isso que esse miolinho aqui também, o segredinho, é você não deixar muito grande, tá? Ó, porque eu vou pegar esse miolinho e vou encaixar aqui. Aí, aqui vai ser a única etapa que a gente vai colar. As demais sempre é só toda costurada. Então, vou deixar no tamanho certo pra daí fazer o encaixe junto com vocês. Então, ficou assim, ó, o meu rolinho, tá? Isso aqui é o que sobrou desse cabelinho. Aí, eu venho aqui, ó, corto. Ok? Feito isso, eu vou passar cola aqui, cola quente. E aí, vou introduzir aqui dentro desse buraquinho, tá? E daí, pra fazer isso, eu vou utilizar daí a tesoura. Você passa a cola aqui e com a tesoura, ou um cabo de um pincel, ou do próprio enchedor, você vai, ó, fazer esse movimento empurrando ali pra dentro. Que aí vai ficar assim, ó, bem colocadinho esse cabelinho. Vai ficar exatamente como está aqui, só que vai estar colado ali daí, né, ó. E aí, é só você organizar isso aqui na cabecinha da boneca. Depois, aí, você pode pegar um paninho, principalmente se for cabelo, quando é cabelo liso, tá? Você põe uma fraldinha aqui em cima desse cabelinho. E aí, a gente pega o ferro quente e passa pra assentar esse cabelinho que vai ficar esse chumacinho ali, né? Então, aí, a gente vai passar pra assentar esse cabelinho aqui. Mas agora, eu vou mostrar, então, como que eu faço pra colar. Ó, então, posicionei a boneca novamente aqui no meio da minha perna, tá? Com a cola quente agora, ó, não precisa ser muita cola quente, tá? Você vai passar aqui na base desse cabelinho. E agora, rapidamente, você vai introduzir ali dentro, ó. Daí, você pega a sua tesoura e aperta bem esse cabelinho lá pra dentro, ó, porque você quer que ele cole lá pra dentro. Ó. Certifica de que enfiou tudo bem lá pra dentro. E está finalizado o nosso cabelinho. Aí, você pode estar arrumando, né? Ó. Tira aí as reparbas da cola quente, cuida para não fazer lambança com a cola, senão fica um trabalho feio. E aí, você vai simplesmente abrir esse cabelinho. Aqui é a frente do rostinho dessa boneca. E agora, aqui, eu vou pegar um paninho, uma fraldinha, vou posicionar aqui em cima desse cabelinho, dessa cabecinha, e com o ferro quente eu vou aquecer para que ele se assente, para ele não ficar assim levantadinho. E aí, assim, a gente finaliza, então, a colocação desse cabelinho aqui, ó. Aí é só fazer um penteado. E assim, então, finalizamos, ó. Ficou bem colocadinho, não aparece aqui o fundo dessa cabecinha. Agora, é só fazer um penteado nessa mocinha, colocar uma roupa bem bonita
e está pronta. Espero que vocês tenham gostado aí desse passo a passo. Quem fizer, me marque. Se você ainda não conhecia esta forma, né, essa maneira de fazer cabelinho, comenta, compartilha com as amigas também. E espero que vocês tenham gostado. Beijos com carinho!